Olá, tudo bem? Jason Moraes da Silva aqui do Livrar de Triunfar, estamos aqui em mais um vídeo. Então, pessoal, agora dia sim, dia não, nós vamos ter vídeo no nosso canal. Faça chuva ou faça sol, teremos vídeo, teremos entrevistas e muitas novidades por aqui, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer você que está aqui com a gente, você que nos acompanha aqui todos os vídeos, com imensa gratidão que eu falo isso, porque o que está acontecendo? As pessoas estão vindo e estão ficando no canal. É engraçado que depois desse momento, depois dessa pandemia, parece que as minhas palavras tá chegando até o coração das pessoas. Os vídeos estão aumentando a média de a retenção de público que se fala, os vídeos estão mais longos e as pessoas estão ficando mais tempo aqui me ouvindo. É muita gratidão. Então, o título do vídeo de hoje, que por que as pessoas nadam e morrem na praia? Por que acontece isso? É, por que as pessoas têm esse hábito, certo? Eu quando fui na montanha do Chile, lá na montanha de Condor Blanco, então eu vi o mestre Surya Solar, eu vi ele falando uma palavra que me tocou muito forte, sabe, nesse momento. Que foi assim, que ele falou que como você faz uma coisa, você faz todas as demais coisas. Ah, como assim, Jais? É assim, ó, você imagina que a pessoa ela arruma a sua cama. É, e como ela arruma a cama, se ela arruma a cama bonitinho, detalhado, é como ela faz todas as outras coisas no decorrer do dia. Tá? Se, por exemplo, se eu pegar uma bolsa de mulher, um abraço aí pra mulherada que me segue aí, agradeço por vocês estarem aqui. E aí é o seguinte, e se você pega uma bolsa de mulher e você olha dentro dessa bolsa, e se essa bolsa é organizada ou é menos organizada, é como é a sua vida, como é a sua conta bancária, é como a pessoa faz tudo, tá certo? Olha só que loucura, eu fui gravar um vídeo hoje e aí chegou nessa parte que eu falei da cama, né? Aí pá, aí o vídeo parou. Entendeu? É muito louco, gente, mas a vida é uma sequência, certo? E se a pessoa não está conseguindo triunfar na vida, se a pessoa está, ela trava, né? Porque muitas vezes parece que tem algo e te trava, sabe? E dentro da psicologia, não sei se você sabe, se tiver algum psicólogo aqui, comenta aqui abaixo a respeito disso, que quando você identifica um problema é 50% para você resolver, porque você sabe qual que é o seu problema, entendeu? Então se você trava, o último vídeo aí eu falei de ansiedade, né? E foi um vídeo assim muito comentado, muito eu percebi assim que as pessoas vieram conversar comigo a respeito disso. E por exemplo, a ansiedade é uma coisa que trabalha muito de diferentes formas. Eu, por exemplo, quando eu era muito ansioso, aí uns 10 anos atrás, o que acontece? Por eu ser muito ansioso, gente, eu não me alimentava, eu não comia direito. E é diferente com outras pessoas. Tem pessoas que relatou para mim que é, que por ser ansiosa come muito, né? Então para você ver como é diferente, como o trabalho é diferente, essa questão na vida das pessoas. Eu como uma pessoa que já estou há mais de 12 anos, praticamente 12 anos nessa questão do autoconhecimento, eu participei de uma atividade lá no Chile, quando eu estive lá na montanha de Condor Blanco, chamado Darshan. Como que é o Darshan? O Darshan é uma corrida, elas são mais ou menos 800 metros que você corre, né? O Darshan. Nossa, dá até uma canseira aqui de falar 800 metros. Só que é diferente, você corre de olhos vendados, tá certo? Uma venda preta. E antes dessa corrida, você pega um maço de capim, né? Porque lá você está no meio do mato, né? Você coloca esse capim sobre seus olhos, coloca aquela venda em cima e você vai correr 800 metros de olhos vendados no meio da floresta, no meio da Cordilheira dos Andes, tá certo? Você corre mais ou menos 200 metros em descida, depois você passa um rio e aí você vai pelo um campo e depois é mato mesmo. É uma subida assim, sabe? E o mais louco de toda essa corrida, pessoal, o mais louco é que claro que tem uma pessoa que vai do teu lado, se chama um staff, que é um ajudante, ele vai do seu lado falando para direita, para esquerda. E eu me lembro que naquela época quem correu comigo foi o Bantsauro, era o nome dele, era um chileno de Santiago. E como eu falo um pouco espanhol e tal, eu disse: Ô Bantsauro, você vai me acompanhar? Saiba que eu corro muito. Aí ele olhou no fundo do meu olho e disse assim:
Em espanhol eles não falam Jason, né? Eles falam Jason, porque eles não conseguem. O J tem uma pronúncia muito peculiar, é muito diferente de você falar o J. O J em espanhol eles falam rota. Então ficava Jason. É bem difícil de falar. Por exemplo, José fica Rose. Rose, se chama Rose, a pessoa que é José em espanhol. E eu falava Jason, porque pra associar o meu nome. E aí eles falam, e ele, Jason, hoje os te corre por tua vida. Nossa, me arrepio isso aqui, sabe, de verdade. Porque ele falou, Jason, hoje você corre pela sua vida. E essa corrida, ela representou muito na minha vida, sabe? Nessa questão do autoconhecimento, eu olhar para isso hoje e ver que essa corrida, por que representou a minha vida? Porque eu comecei a corrida muito ansioso, muito maluco, correndo. Aí depois do Rio eu cansei bastante e eu cheguei a mentalmente eu desisti, porque eu sou muito competitivo, sabe? Eu vou pra alguma coisa, eu vou pra ganhar, eu vou pra derreter, eu dou o meu melhor, sabe? E aí foi muito engraçado que aí no momento da corrida, mais ou menos 50, 60%, eu soltei aquela tensão, sabe, de querer ganhar. De querer ganhar a corrida, né? E foi muito louco que quando aconteceu isso, parece que me recompus e fiz minhas forças extras e só corria, sabe? Só corria. E aí era cada subidona assim que lá no final, depois que você chega lá, você tira a venda e você vai ver por onde você passou, para você ver a sua capacidade. É uma prova assim maravilhosa, tá? E aí é o seguinte, aí, nesses 50% final da prova eu desisti, eu não consigo. Eu não vou ser. E foi exatamente o que eu pensei, o que acontece. Como eu corri essa prova, é como acontece a minha vida. Quando eu vou fazer alguma coisa, no início eu tô cansado, eu tô ansioso, eu quero fazer acontecer, e o que acontece? As coisas não acontecem. Aí quando eu solto, eu não, desisto desse negócio. E aí é onde as coisas acontecem pra mim, sabe? É, é, quando eu participei de várias competições de futebol, dentro da própria política, né? Na reta final, eu tenho uma força, sabe, dentro de mim que é uma coisa de louco, sabe? E o que aconteceu? Resumindo pra você, o final dessa corrida aí, quando eu soltei, puxa vida, eu não vou conseguir. Gente, corriam pessoas de 12 nacionalidades nessa prova lá, e eu fiquei em segundo. Marcos era o nome do rapaz do Rio de Janeiro, ficou em primeiro, eu em segundo, um chileno em terceiro e em quarto ficou um rapaz de Paris, Jérôme era o nome dele, nunca esqueço, muito, muito gente boa. E quinto lugar um chileno. Então eu fiquei em segundo, tá certo? Nessa corrida maluca aí. E você veja bem que toda essa corrida doida aí. E aí quando eu cheguei lá no fim não tinha mais energia, eu não conseguia nem me mexer, nem respirar. Quando eu cruzei a linha de chegada, eu não sabia que posição que eu tinha chegado. Eles falam, e aí eu vi que eu tinha ficado bem porque eu cheguei e tava lá quase morto, né? Não conseguia nem respirar direito. E aí eu vi que começou a chegar muita gente depois. Chegou gente. Aí eu já tava me recomposto, aí eles falaram que eu cheguei em segundo. Resultado, eu ganhei na época coisa de R$ 1.500 era o prêmio para quem o segundo lugar. O primeiro lugar era um acampamento que era mais ou menos R$ 3.000. Então, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui o seguinte, que muitas vezes você tá repetindo o mesmo padrão, sabe? Você tá errando sempre nas mesmas coisas. Então você pare, você observe aonde que você tá errando, sabe? E como a psicologia fala, aí você identifica o erro, sabe? Aí você identifica o erro que é com você mesmo, sabe? Você identifica o erro e aí você vai trabalhar em cima desse erro para você melhorar, sabe? E é por isso que as pessoas nadam e morrem na praia. Eu conheço gente que é muito boa, mas não dá certo em coisa nenhuma. Por quê? Porque sempre desiste, sabe? Ela chega num patamar e ela não vai mais, certo? Então, eu compartilhando essa história que eu falei para você, que dessa observação, que essa corrida, tu corre por tu vida. Sei lá, parece-me que é Deus falando para essa pessoa, para mim me parar, para mim observar
que as coisas, elas são que como passa aqui dentro, sabe? Passa tudo lá fora, sabe? Você reflete isso, você é espelho disso. E aí, gente, é muito bacana, entendeu? Então se você não consegue, se você não consegue perder peso, entendeu? Você tem que identificar a raiz do problema, sabe? Às vezes, a raiz do teu problema, tu tá com um problema no serviço, né, no trabalho, mas o problema não é no teu trabalho, às vezes a raiz do teu problema tá lá em casa, né? Então, é muito a vida é muito utopia, sabe? A vida é muito maluca, mas é muito verdadeira. Gente, já estou terminando aqui esse vídeo. Eu gostaria de mandar aqui um abraço para tia Selma, um abraço para Renata, um abraço para o Renato, tá bom? Um abraço para o Josimar Abreu, tá certo? Gente, ó, se inscreve aqui nesse canal, vem com a gente que esses vídeos vão ficar cada vez melhor. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!